Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então vocês já sabem qual é o texto que nós vamos ter agora à noite para meditar, não sabe? Pode abrir sua Bíblia e deixar ela aberta em Efésios 6. Nós já tivemos aqui já a elucidação de todo jeito desse texto, não foi? A gente já está entendendo o que Deus quer falar conosco. E estamos aqui de volta agora a essa carta maravilhosa que tem sido para nós quase um lema, né, constante para a nossa igreja local, para a nossa vida. E eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 10 desse capítulo de Efésios. E diz assim: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor, muito obrigada por nos reunir aqui e por nos levar nesse culto a te celebrar de forma tão intensa. É o teu Espírito que nos enche de alegria, nos enche de fé, nos enche de força. É a tua palavra, Senhor, que nos guia, Senhor, e nos dá esse chão firme, sólido, onde nós podemos nos apoiar, porque é a rocha, o Senhor que está aqui, Senhor, se revelando na palavra. E nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Filho, e Espírito Santo, nós te agradecemos, porque é o Senhor que move os corações. É o Senhor que fala às mentes, é o Senhor que pode agora, aqui, fazer com que cada um se concentre. E nós nos entregamos completamente nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz para te obedecer. E eu concluo, Senhor, falando para o Senhor, pedindo ao Senhor, que o Senhor nos disponha à obediência da tua palavra. Porque como nós ouvimos, a vitória é certa quando nós obedecemos aquilo que nós ouvimos do Senhor. Então nós queremos sair daqui prontos a obedecer o que nós temos ouvido e vamos ouvir mais agora. Em nome de Jesus, amém. Então o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, depois de esclarecer sobre a obra da redenção, nos seus primeiros capítulos, a redenção que nos religa a Deus, depois de esclarecer sobre o poder que une as pessoas com todas as suas diferenças, pelo sacrifício da cruz, nós somos um, independente de raça, língua, cor, independente de qualquer diferença, o Senhor nos uniu para a glória dele. E depois de dar instruções e direção sobre a santificação e o comportamento do cristão no relacionamento com o próximo, no relacionamento com o outro, Paulo diz assim: quanto ao mais, ou para terminar, finalmente, é o que ele diz aqui, eu digo a vocês: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, diante de tudo que nós temos que enfrentar nessa vida terrena como bons soldados de Deus, nós temos que ter consciência de que nossa força não é suficiente. Nós não somos fortes o suficiente. O ser humano é bem capaz de muito, por ser imagem e semelhança de Deus, e por Deus nos dar essa condição de conseguir muito, de conquistar muita coisa, mas nós não somos fortes o suficiente para vencer todas as batalhas. E o começo do nosso preparo para vencer as batalhas é admitir que a nossa força não nos capacita a vencê-las. Definitivamente, nós temos que recuar no nosso orgulho e acreditar que a nossa força não é suficiente. O próprio Paulo sabia do que estava falando, porque essa era a fé que ele praticava. E eu convido você a olhar comigo 2 Coríntios, para nós confirmarmos isso. No capítulo 12, os versos 9
sobre isso. Como ele reconhecia da onde vinha a sua força. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Que coisa contraditória. Mas no Evangelho é assim, porque nós acreditamos que a fonte de força é uma apenas. É o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Criador de tudo e de todos. Só Ele tem a força que nós precisamos para vencer as nossas batalhas. E glória a Deus por isso, amém? Paulo sabia muito bem disso, esse apóstolo, né? Ele confiava tanto na graça de Deus, porque ele aprendeu com a própria Bíblia Sagrada, com a própria voz do seu Deus, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o cristão sabe que a glória é somente de Deus. É somente do Senhor dos Senhores. Precisamos buscar a força na fonte certa. E essa fonte é o poder de Deus. Só Ele tem todo o poder. E como acontece este fortalecimento na força do poder do Senhor? Tudo parece redundante e às vezes contraditório, mas o Senhor tem a sua lógica. Ele confunde os sábios. E o Evangelho é loucura, segundo a Bíblia. Porque é isso. Na fraqueza, nós somos fortes. Aleluia! É aí. E nós temos força na força do poder de Deus. O que nós precisamos fazer? Primeiro, é necessário reconhecer que o poder que nos fortalece vem do nosso Senhor e do nosso Salvador. Nós sabemos que somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. É dele, somente dele, que vem toda a nossa força. E Paulo aprendeu isso com a própria voz do Senhor Jesus em João 15, verso 5. Jesus disse assim: eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo o poder está na videira, todo o vigor, toda a força, toda a vida, toda a seiva, tudo o que nós precisamos está em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus e Redentor das nossas almas. Então há poder para nós quando nós estamos no Senhor Jesus e Ele está em nós. E logo depois, quando preparado para ser assunto aos céus, em Atos 1, no verso 8, diz assim o texto sagrado, e o próprio Jesus falando aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não importa o lugar onde nós estivermos, há poder de Deus sobre o povo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E mais uma vez Paulo em 1 Coríntios, e eu quero, se você conseguir acompanhar comigo, 1 Coríntios 1, os versos 24, depois nós vamos para o verso 18 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios, que diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É o Evangelho, é o calçado do Evangelho da paz que tem poder. Não é o poder das nossas palavras que mudam, é o poder de Deus, da palavra de Deus que muda vidas. No verso 18, o apóstolo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? Poder de Deus. Por isso essa mensagem não pode sair dos nossos lábios. Não há outro recurso
a presença dele, que é o próprio poder em nós e através de nós. Então, irmãos, lembrem-se, igreja, lembre-se, o poder vem dele. Toda a força vem de Deus. E nós não podemos nos distrair tentando buscar força em outra fonte. Às vezes nós declaramos tanto que confiamos na força do Senhor, no poder do Senhor, mas ficamos usando as nossas próprias ideias. Ficamos usando os nossos próprios recursos e energia física. Use a sua energia ajoelhando e orando. E o poder de Deus vai mudar as coisas. De dentro para fora. Se nós afirmamos que confiamos que o poder e a fonte é nele, vem dele, então nós temos que buscar nele. E conversando e andando com muitos, eu percebo que muitos no corpo de Cristo, apesar de afirmar, confiar que a força vem dele, no seu comportamento, não tem demonstrado essa confiança. Porque não tem orado o suficiente. Porque não tem buscado o suficiente na fonte. Ora pouco. Fala pouco com aquele que tem todo o poder. Se você está fraco, busque dos céus o poder de Deus. Fale com ele, ore para ele. Se você não sabe mais o que fazer, Deus sabe sempre o que fazer. Então busque nele. Estamos nos nossos dias e no dia a dia, andando como que zumbis insensíveis, levando a vida como que empurrando com a barriga, como diz o ditado popular, numa fé fingida. E eu sei que muitos já estão conhecendo o documentário a partir de Campina Grande, que está para o Brasil e para o mundo, a fé não fingida, que fala do poder de Deus. E o poder de Deus só vem através do relacionamento com Deus. E é individual. É cada um que tem que se revestir e buscar o Senhor. Não dá para ir de carona. Não há poder de Deus que vai por osmose, que passa de um para o outro, como se você não necessitasse buscar. Cada um deve buscar. E buscar esse poder de Deus. Mas também é necessário saber e crer que o Espírito Santo deve agir no homem interior. E Paulo fala sobre isso no capítulo 3 de Efésios. Na oração, e em outro momento eu preguei sobre esse momento aqui, sobre essa oração, em Efésios 3, 14 a 16, o apóstolo diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha a busca do poder de Deus. Eu me ponho de joelhos diante daquele que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Então, quem faz isso é o Espírito Santo. E nós temos que orar por isso. Nós temos que clamar por isso. Nós temos que pedir: Espírito Santo, nos fortalece no nosso homem interior. Vem e fala comigo, vem e me levanta, vem e me protege, vem e me resgata, vem e me fortalece no meu interior. Eu preciso do Senhor. E a oração desse líder era para que aquela igreja fosse fortalecida no poder de Deus, pelo Espírito Santo no homem interior. Não há palavra positiva que eu declare que vai fazer com que você seja fortalecido. Como líder, eu tenho que me ajoelhar por essa causa. Eu me ponho de joelhos para que eles sejam fortalecidos. Você quer que a sua família seja fortalecida? Por esta causa, se ponha de joelhos. Você quer que os seus filhos, ou que o seu esposo, ou que o seu amigo, ou alguém por quem você tem compaixão, seja fortalecido?
Ao invés de nós estarmos gastando tempo e desgastando a nossa vida psicológica e emocional, tentando consertar as pessoas, criticando as pessoas, julgando as pessoas, vamos orar pelas pessoas. Porque a gente enfraquece a igreja falando da própria igreja. A igreja está sendo atingida por ela mesma. Porque ao invés de orar uns pelos outros, nós estamos falando uns dos outros. E essa é uma postura de pessoas que não acreditam que há poder em Deus para fazer aquilo que eu não posso fazer. Deus pode. Tudo que a gente não pode, Deus pode fazer. Então, é necessário também, para que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, definitivamente não confiar nas nossas próprias forças. Quando é, missionária, que eu estou confiando na minha própria força? Quando você não ora. Ah, mas eu oro, assim que eu acordo eu oro, é pouco. Ah, mas eu oro na hora do almoço, é pouco. Eu oro antes de dormir, é pouco. É pouco. Nós estamos orando pouco. Muita oração? Muito poder. Pouca oração? Pouco poder. Nenhuma oração? Nenhum poder. Nós estamos orando pouco. Porque nós não estamos vendo tanto poder assim. Nós não estamos experimentando tanto poder quanto poderíamos. Mas esse poder está disponível para aqueles que põem os joelhos no chão. E buscam o Senhor, não confiando nas suas próprias forças, nas suas próprias estratégias. E algumas vezes, alguns líderes aqui sabem que é fato o que eu estou dizendo, que às vezes reunindo com eles, por exemplo, para um evento como Geração Mais, que vai acontecer agora, como o evento do Encontro das Mulheres, eu digo, gente, a gente pode inventar tudo. Luzes, a gente pode fazer aqui, maravilhoso, parabéns, viu? Rosiméria, a sua equipe. Tudo isso aqui é recurso precioso para ilustrar as coisas de Deus. Mas se não tiver oração, nenhuma luz vai mudar no grid. Nenhuma cortina vai mudar. Nenhuma bandeira vai mudar. Nenhuma estratégia estética vai mudar. Tem igrejas que só tem o chão. Poucas cadeiras. Mas quando ora, os demônios correm. As vidas são libertas. E o poder de Deus é manifesto. Porque o poder não está nesses recursos. Não vamos confiar nas nossas próprias forças. Ah, então, missionário, a gente não precisa fazer mais nada. Não precisa nem reunir mais aqui na igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui, não adianta ter qualquer coisa se não tiver oração e a confiança naquele que dá tudo. Naquele que faz. Nós somos vasos de barro. 2 Coríntios, vocês devem conhecer bem esse texto. Capítulo 4, o verso 7. O apóstolo Paulo fala também sobre isso. E eu quero ler para vocês. 2 Coríntios 4, 7 diz assim, o texto sagrado. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque tudo isso aqui é aconchegante. Mas ninguém pode dizer que qualquer transformação que aconteça nesse lugar foi por causa da ornamentação. Ou foi por causa do discurso da missionária. Ou foi por causa das pessoas que se prepararam muito para cantar bonito. Porque só Deus tem o poder de fazer as vidas serem transformadas. Então, esse tesouro está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós temos que reconhecer isso para provarmos o poder de Deus. Somente aqueles que estão dispostos a abrir mão da própria glória para dar glória a Deus provam o poder
lugar errado. Tudo vem dele e volta para ele. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Então nós precisamos confiar nas mãos do Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos, todo o conhecimento, toda a qualidade, todas as virtudes, todos os sonhos, tudo nas mãos daquele que tem todo o poder. Nós precisamos da sua força e da força do seu poder para usar os nossos dons, talentos, conhecimento de maneira sábia, de maneira iluminada para vencer as batalhas. Muitos de nós temos perdido as batalhas porque estamos concentrando a nossa confiança nos nossos recursos humanos. Não damos a Deus a glória, não damos às suas mãos tudo que nós temos para que Ele haja através de nós. Total dependência a Cristo, preste atenção, abre as portas para que nossas qualidades, dons, conhecimentos, projetos sejam direcionados de maneira propícia para servir ao Senhor e aos outros da maneira adequada e nos trazer alegria. A total dependência nele faz diferença. Eu não me lembro de quantas e quantas vezes eu digo ao Ministério de Louvor e disse muito mais no passado, tenho dito pouco no presente. É a presença de Deus que faz a diferença. Ponto final. É buscar, é ter unção de Deus. Porque um som bonito é um som bonito. Mas um som ungido é um som que quebra toda a barreira, toda a cadeia e todo o grilhão. É o som daquele que se dedica ao Senhor, que busca a força do Senhor e no poder do Senhor que faz a diferença, senão vai ser show. E de show, o mundo está cheio. A igreja de Cristo precisa voltar ao culto e parar de fazer show. Cada indivíduo que sobe aqui, ou em qualquer outro lugar para ministrar a palavra de Deus, tem que se desarmar dos seus recursos e saber que tudo vem dele, é dele e volta para ele. Total dependência de Cristo nos permite dons e características que nós não conhecíamos, que nós nem sabíamos que tínhamos. Quando a gente se entrega ao Senhor, o Senhor nos usa com tanto poder que você tem certeza que não é você. Você sabe que não é você. Você sabe que está vindo do alto. Você sabe que é sobrenatural. É diferente porque é dele. E não é só você que sabe. Quando isso acontece, as pessoas sabem que não é de você, porque é diferente. É de Deus esse poder. Mas em último lugar, para nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, nós precisamos ter os recursos de Deus. Não os nossos recursos, os recursos de Deus. E aqui tem a ilustração dos recursos de Deus. E somente esses recursos que o Senhor nos proporciona nos faz vencedores das guerras que não se limitam à dimensão terrena. As nossas guerras têm dimensão espiritual. Estamos vivendo como se fôssemos terminar aqui, preocupados demais em construir aqui, em acumular aqui. Estamos gastando mais tempo preocupados no acúmulo de coisas aqui. E eu não estou falando só de bens, eu estou falando de afeto e de coisas que vocês acham, que nós achamos que isso é o que nos sustenta. Sentimentos, elogios. Não. Os nossos recursos são espirituais, porque a nossa guerra é espiritual. E o verso 12 de Efésios 6, que nós lemos já no começo, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Você tem noção do que o apóstolo Paulo, de forma tão imersa nessa palavra, por saber o que estava dizendo, o que ele está dizendo aqui? O pastor Watson disse no começo, aplicando esse texto, né, no início do culto, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas aqui, é contra os principados e potestades. Nós não vemos, mas eles existem. Eles existem e estão tentando destruir o povo de Deus. Por isso só a armadura de Deus nos dá vitória. E o texto diz: vistam toda a armadura de Deus. E o texto é muito claro quando diz assim: para permanecer firmes contra as estratégias de Satanás. Pedro, o apóstolo Pedro, em sua carta, primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele fala sobre isso. Ele fala: olha, vigiai, orai. O diabo, o nosso adversário, está como um leão, procurando a quem possa tragar. Constantemente há uma guerra para tirar você da presença de Deus. Constantemente o inimigo não quer que você olhe para aquele que pode mudar tudo. Constantemente nós somos oprimidos porque o inferno não para. Então, para que nos vestir de toda a armadura de Deus? Para ficar firmes contra as ciladas. Isso quer dizer que sempre vai ter cilada. Sempre vai ter estratégia do diabo. Ele não cansa de preparar. Ele não cansa de investigar, de pesquisar a minha e a sua vida para ver as nossas fraquezas. E exatamente nas nossas fraquezas ele vai trabalhar. Em deficiências carnais, da nossa carne. Coisas que ele sabe que a gente tem facilidade de cair. E às vezes a gente acha que é só coisa externa, coisa fora. Tem muita coisa que é dentro da gente. Coisas aqui dentro que ele sabe. Se eu tocar ali, se eu fizer assim, se eu só mexer um pauzinho, eu vou derrubar esse crente. Mas aquele que se reveste da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da espada, do escudo da fé, ele vai vencer as ciladas do diabo. Ele vai vencer. E eu me lembro de uma história que a gente conhece muito, né? Davi e Golias. E a gente pode dizer assim: ah, mas Davi não vestiu nem da armadura, ele se despiu de tudo, ele foi só com a funda. É porque ele tinha armadura espiritual. A força dele não estava na espada, o recurso humano. A força de Davi estava nos seus joelhos. Ele ajoelhava e dizia: Deus, olha, os meus inimigos se levantam contra mim, mas a minha força vem do Senhor. Quando ninguém via e as ovelhas foram ameaçadas, com as minhas próprias mãos eu destruí um leão. Foi a força do Senhor. Eu conheço de onde vem o meu poder, e o poder sobre mim não está na armadura do rei, não está no recurso do reino dos homens. A minha força vem do Senhor, o Deus que faz milagres. E é assim que nós podemos vencer. Para que nos vestir das armaduras de Deus? Para resistir firme no dia mau. Quantos não têm caído por causa do dia mau? Não estão firmes, não estão permanentes, não estão ligados no Senhor, não estão constantes no Senhor, não estão orando, não estão buscando, e o mal bate na nossa porta todo dia. Mas tem um dia que nós estamos tão fracos e sem o poder de Deus, que o mal que bate todos os dias é diferente. Parece que vem mais forte. Não é o mal que está mais forte, é você que está mais fraco. Porque quando nós buscamos a Deus, as surpresas vêm, mas não nos derrubam. Não. O soldado do Senhor, ajoelhado diante de Deus,
Ele é capaz de ficar acima da tempestade e nada o atinge. O soldado do Senhor, na presença dele, é como se ficasse no mais profundo abismo do mar, onde o som que ele ouve é só o silêncio poderoso do Espírito Santo de Deus. E o tsunami passa por cima, e as ondas passam por cima, e você está imerso no poder da presença de Deus. Você está lá, e o mal não te toca. Porque você está na sombra do Altíssimo. E na sombra do Onipotente você pode descansar. Precisamos nos revestir das armaduras, ou da armadura de Deus, dos recursos de Deus, para permanecer depois de passar tudo. É não ficar dizendo: olha como eu fui forte, olha como eu consegui resistir. Não. Você só permanece inabalável de joelho, humilhado, dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor me livrou, glória ao Senhor, o Senhor abriu os meus olhos, glória ao Senhor, o Senhor me lavou, glória ao Senhor, o Senhor me fortaleceu quando eu mais precisei. Era eu e o Senhor, e o Senhor me levantou. Então o soldado que permanece inabalável é o soldado que permanece na presença de Deus. É o soldado que confia na presença de Deus. Nós já tivemos aqui, como eu disse, uma ilustração muito boa, da ilustração que o próprio apóstolo traz através da roupa do soldado, né? E assim, talvez nós não valorizemos tanto essa ilustração, porque a gente não entende a importância de uma armadura. Aqui a gente tem uma ilustração de armadura romana, mas nós continuamos hoje em dia tendo no exército, seja em qualquer país, a proteção de um fardamento. Não é só para padronizar que eles vestem o que eles vestem. Há um colete, a prova de bala. Há toda especialidade em cada parte do que eles vestem para a arma chamada armas brancas. São as armas que só podem atingir quando estiverem muito próximo de nós. Uma faca, um facão, um objeto pontiagudo, que de forma de uma luta corporal você precisa da couraça. E às vezes o diabo chega bem pertinho e a gente tem que estar revestido. Mas eu encerro essa palavra dizendo para nós, caminho, e para você, que nós precisamos, igreja do Senhor Jesus, visitantes, amigos, depender de Deus. Depender de Deus. Quem sabe que só pode vencer perto de Deus, busca a Deus. Busca a Deus. Se prepara buscando a Deus. Não espera as lutas chegarem. Ele está disciplinadamente, diligentemente se preparando todos os dias. Porque é certo, o dia mal vai chegar. É certo, a estratégia maligna vai continuar rondando a sua vida. Mas se você estiver perto do Senhor, o Senhor está ali contando os seus segredos para você. Está dizendo aquilo que nós precisamos ouvir, para que a gente possa continuar nessa luta. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Amém? E eu quero cantar essa canção dependente, para que a gente se lembre que tudo isso só funciona se eu dependendo do Senhor, me submeter aos seus recursos, vivendo a verdade, vivendo a justiça, vivendo a salvação, vivendo a fé, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho,
nós vamos vencer. Eu chamo você a orar conosco essa música. Hoje eu vim dizer, eu não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e
de novo que sem ti nada podemos fazer. Nós confiamos nos teus recursos. Nós desprezamos os nossos recursos. São para nós como esterco. Nada do que nós sabemos é suficiente para nos fazer vencer nessa vida. Ajuda-nos a nos manter em ti. Ajuda-nos a nos permanecer aí, ligados na videira e revestidos com o capacete da salvação, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o calçado do evangelho da paz. E seja glorificado na nossa fraqueza, perdoando os nossos pecados e nos levantando para vencer cada batalha que vem contra nós. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Louvado seja Deus que nós temos guerreiros, os quais a gente pode se espelhar para se parecer com eles, né? Obrigada mais uma vez. Eu passo a palavra para a direção do culto.